Crianças, na aula passada, só para relembrar rapidinho, vocês aprenderam um pouco mais sobre a história de vida de Moisés. Aprenderam que ele foi um príncipe do Egito, apesar de ser hebreu e os demais hebreus serem tratados como escravos, mas ele era um príncipe. E aí um dia ele estava andando pelo Egito quando viu um hebreu que era semelhante dele ser espancado. E ele ficou com muita raiva e acabou matando o egípcio que batia no hebreu. Só que alguém tinha visto. No dia seguinte, quando ele viu duas pessoas brigando, ele foi acalmar a situação. E uma das pessoas que estava discutindo virou para ele e disse: "Quem é você para apacentar uma situação assim? Nós vimos você matando o egípcio." Então Moisés ficou assustado e foi correndo se esconder. Ele foi pro deserto, pois ele sabia, se Faraó soubesse do que havia acontecido, mandaria matá-lo. Então, partindo disso, nós vamos para a historinha de hoje, que tem como tema Moisés e a sarça ardente. Gente, lembra que eu disse que Moisés estava no deserto? Pois bem, o tempo passou, cerca de 40 anos, e Moisés continuava se escondendo no deserto. Ele foi trabalhar com seu sogro Jetro. Muitos anos se passaram e aquele faraó acabou morrendo. E outro faraó começou substituindo o faraó que morreu, virando assim o rei do Egito, onde moravam os hebreus. Moisés, então, com essa notícia, ficou super tranquilo. E além disso, ele não morava mais no Egito, ele morava no deserto. Ele ajudava Jetro a tomar conta das ovelhas. Olha aí, Moisés tomando conta das ovelhas. E um dia teve uma experiência que mudou a sua vida. Ele estava perto de um monte chamado Horebe, quando algo extraordinário aconteceu. Ele começou a ver um arbusto. Arbusto, para quem não sabe, é essa arvorezinha aqui, é uma árvore pequena. Ele começou a ver esse arbusto em chamas. E esse arbusto, gente, também é chamado de sarça, tá? Que é o tema da nossa história. Começou a ver essa sarça em chamas. Ela pegava e pegava fogo, mas não queimava, ficava inteira. Ele percebeu que aquilo não era normal. E a situação de Moisés e a sarça ardente era muito especial. Ele então retirou as sandálias e escondeu o seu rosto. Naquela época, eles faziam isso como sinal de respeito. Ele sabia que aquilo só poderia ser um milagre de Deus. Por isso ele ficou ali, esperando que algo mais acontecesse. Logo em seguida, Moisés ouviu uma voz forte vinda de Deus, que dizia que ele deveria retirar o povo hebreu do Egito. O Senhor disse que salvaria os hebreus da escravidão do Egito. Não havia ninguém ali, era só Moisés e a sarça ardente. Ao ouvir aquilo, Moisés ficou com medo. Ele sabia que o exército do Egito era poderoso, era forte. E aí, Deus falava com ele fortemente para tirar o povo do Egito daquela escravidão, um povo que estava sofrendo. E Moisés ficou com medo. Ele ficou espantado com a notícia. E ao ouvir aquilo de Deus, ele sabia que não ia dar certo. Ele pensava consigo mesmo: poxa, o exército do Egito é tão mais poderoso, tão mais forte, e que tentar fugir dele seria algo impossível. Ele sabia muito bem o que fazer. E com medo, pergunta a sarça ardente: como poderia tirar o meu povo do Egito?
quem sou eu para livrar os hebreus de Faraó? Moisés estava com medo, pois sabia que iria ter que enfrentar o Faraó, mas ele não sabia como fazer isso. Ele deve ter pensado que teria que fazer uma guerra ou então uma rebelião. Só que os egípcios, como eu disse, já eram fortes, já eram soldados treinados, já haviam participado de muitas guerras, enquanto os hebreus não. Eles eram escravos há mais de 400 anos. Nunca tinha guerreado. Eles não participavam de guerras. Se eles tivessem que lutar contra o povo do Egito, seria um desastre. E por isso Moisés ficou confuso e com muito medo. Moisés não podia acreditar, gente, e não tinha coragem para ir até os hebreus e dizer que ele tiraria os hebreus da escravidão. Ninguém ia acreditar. Pensa bem, olha aí na gravura. Moisés, um senhor com barba, de cabelos brancos, com 80 anos. Imagina, ninguém ia acreditar que um senhor de 80 anos seria capaz de liderar um povo. Moisés falou para o Senhor através da sarça ardente que ninguém ia acreditar nele. Mas o Senhor lhe disse que faria alguns milagres para convencer o povo. Depois disso, mesmo assim, Moisés, teimoso, continuou com medo, dizendo que não sabia falar direito e que não poderia liderar um povo. Deus então disse para chamar o seu irmão Arão para ajudá-lo. Arão iria falar quando necessário e iria servir para dar confiança a Moisés. Moisés então finalmente abriu seus olhos e foi conversar com seu sogro Jetro. Ele falou para o sogro dele que ele iria voltar para o Egito e que ele iria fazer o que Deus pediu para que ele fizesse. Ele iria libertar o povo hebreu da escravidão. Então, gente, nós aprendemos com essa história de Moisés que nós temos que ter coragem de acreditar no Senhor, de ter fé no Senhor e obedecer quando Ele nos der uma ordem. E aqui eu tô deixando um versículo-chave para vocês refletirem. Quem não sabe ler ainda, pede para o papai, para a mamãe, para ajudar, para ler para vocês, tá bom? Eu vou ler aqui rapidinho com vocês para a gente encerrar. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tá lá em Êxodo 3, versículo 5. É isso, gente. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada para vocês. Beijão.